Olá, meus alunos queridos, é com muita saudade que eu venho aqui falar com vocês à distância. Não consigo fazer o meu melhor longe, tenho certeza que eu sou melhor interagindo com o calor humano, mas infelizmente a gente não tem outra saída. Estamos aí passando por essa pandemia, longe dos nossos familiares, longe dos nossos amigos e eu longe também de vocês. Somos muito melhores ao vivo, onde a gente pode trocar, onde a gente pode discutir, mas diante de tudo que está acontecendo no mundo, só nos resta essa alternativa: seguir em frente da maneira que dá. E existe um professor, o Viktor Frankl, ele era psiquiatra e neurologista, ele foi inclusive professor da Universidade de Viena e da Universidade da Califórnia. Ele fundou inclusive a logoterapia. E ele dizia o seguinte, que quando a situação for boa, desfrute-a. Quando ela for ruim, transforme-a. E quando você não puder transformar a situação, transforme-se. E é isso que eu queria deixar nas minhas palavras iniciais para vocês. Quando a gente não puder transformar uma situação, transforme-se. E eu acho que é esse o legado que esse vírus vai deixar pra gente. Que a gente se transforme. Precisamos nos transformar como seres humanos. Precisamos transformar o mundo. O meio ambiente precisa ser preservado. Não há mais condições de simplesmente fingirmos que o meio ambiente se sustentará, porque não se sustentará. Não há condições de simplesmente ignorarmos que o próximo não existe e seguirmos em frente no nosso egoísmo. A solidariedade e a empatia precisam ser praticadas para que de fato a gente consiga ser uma humanidade. Para que de fato possamos ser considerados pessoas e não coisas automatizadas. Cada vez mais a gente esquece que precisamos uns dos outros e essa pandemia veio para que o mundo se transforme. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa se transformar para que a humanidade seja melhor. Então, assim, dita essas palavras iniciais, eu gostaria de retomar aonde nós paramos. Na nossa última aula, a gente vinha falando sobre a interpretação das normas constitucionais. Nós vínhamos falando que as normas constitucionais, elas podem ser de eficácia plena, contida e limitada. Visto isso, nós estudamos já de forma exaustiva na nossa aula passada sobre isso, a gente prossegue e a gente vai avançar falando sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Porque depois de ver um panorama sobre a maneira de interpretação das normas constitucionais, a gente de fato vai passar para a nossa segunda etapa, falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil, para adentrarmos nos princípios e garantias fundamentais. Mas antes de adentrarmos no artigo 5º e estudarmos cada inciso do artigo 5º, a gente precisa falar dos princípios fundamentais ou dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando a gente pega lá o artigo 1º da nossa Constituição, a gente observa que o artigo 1º, e eu estou aqui com a nossa Constituição aberta para que eu possa acompanhar na ordem quais seriam esses princípios em sua ordem elencada pelo legislador, os princípios seriam os princípios básicos, fundamentais, para que exista uma sociedade, primeiro, organizada e segundo, dentro do Estado democrático de direito. E quais seriam esses princípios? Seriam a soberania, inciso 1º, do artigo 1º, a cidadania, inciso 2º, a dignidade da pessoa humana, inciso 3º, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
E inciso 5º, o pluralismo político. E para completar esses princípios fundamentais, vem o parágrafo único e, na verdade, repete o que já diz o preâmbulo da nossa Constituição, que também nós já estudamos, dizendo que todo o poder emana do povo, que é exercido por meio dos nossos representantes eleitos eleitos nos termos da Constituição, né? Então, quando a gente fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a gente pega lá, falando do inciso 1º, a soberania é o primeiro e básico. A gente também já estudou no nosso período passado o que seria a soberania. A soberania é um poder político supremo e independente. A soberania significa dizer que nenhum outro Estado, quando eu digo Estado, eu digo país, eu digo organização política externa, poderá intervir no Brasil. Eu não posso ter ditames, por exemplo, dos Estados Unidos inseridos dentro do contexto nacional. Então, eu não posso ter, por exemplo, um decreto do presidente Trump que venha a valer dentro do Brasil, né? Então, a soberania do país, ela é, aliás, de todos os países, na verdade, do mundo, né? Ela é um poder supremo, ela advém de um poder político, né? É muito mais político do que jurídico. Na verdade, a juridicidade desse poder advém de um poder primeiramente político. E por que político? Porque a própria Constituição já diz, esse poder constituinte, esse poder de termos uma soberania advém anteriormente do povo, advém anteriormente de eleições diretas que nós temos no Brasil, que é exercido através de quem? Dos nossos representantes eleitos de forma democrática. Então, é um poder, de fato, político e não jurídico, né? Então, a soberania seria esse primeiro princípio fundamental. O segundo princípio seria a cidadania. A cidadania também é um princípio e um direito fundamental. Além de um princípio fundamental, ela é um status, né? Você tem algumas regras para ser cidadão brasileiro, né? Então, por exemplo, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Por quê? Porque nós veremos mais adiante que na Constituição foi adotado o princípio do ius solis. O que é o ius solis? Quem nasce no Brasil é brasileiro, diferente do ius sanguinis. O que é o ius sanguinis? Quem é filho, por exemplo, de um iugoslavo, ele será iugoslavo, independentemente do local onde se nasce. Desculpem. Quem é filho de um português, independentemente de um europeu de uma maneira geral, porque a Europa de uma maneira geral adota o princípio do ius sanguinis, independentemente de onde um filho de europeu nasça, ele será considerado cidadão europeu por ser filho de um europeu. Já no Brasil, não. Se eu nasço no Brasil, eu serei considerado cidadão brasileiro. Então, é um status. Além de um direito fundamental, é um status. Não é qualquer pessoa que adquire esse status de cidadão brasileiro. Então, por exemplo, se eu tenho um refugiado, um sírio, que vem da Síria e vem morar no Brasil, ele precisa se regularizar no país, ele precisa adquirir a cidadania brasileira. E ele vai ter que passar por um processo, por um requerimento, por um pedido para virar cidadão brasileiro. Então, não é simplesmente porque eu moro no Brasil que eu serei um cidadão brasileiro, né?
Ao contrário, se eu nasço no Brasil, eu efetivamente já serei um cidadão brasileiro, pelo simples fato de eu nascer, ser registrado, ter uma certidão de nascimento no Brasil. Tá? Então, a cidadania, ela é um direito fundamental e é um status da pessoa. No inciso 3º, nós temos também como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente fala não só pensando numa questão de sobrevivência, ou seja, quando a gente lê como leigo sobre a dignidade da pessoa humana, a gente pensa assim, todo cidadão ele tem direito de uma vida digna, né? A comer, a ter saúde, sistema de saúde, sobreviver de uma maneira geral e bem, com bem-estar. Só que a Constituição ela não quer dizer só isto. Quando ela fala em dignidade da pessoa humana, ela atrela esse direito fundamental ao que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula. Ela diz que ter dignidade, ser uma pessoa dignamente humana, significa dizer que todo cidadão brasileiro tem direito ao seu bem-estar de acordo com os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Então, por exemplo, eu tenho direito à inviolabilidade da minha vida privada. Isso é ter dignidade da pessoa humana. Eu tenho direito a não ser preso, salvo em prisão em flagrante ou decorrente de uma sentença penal condenatória. Então, isso significa dizer que eu estou cumprindo um fundamento da República, tá? Não é só o direito de subsistência ou de sobrevivência, é muito mais. É ter direito a todos os direitos e garantias esculpidos no artigo 5º da Constituição. Também é fundamento da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui esse status, né, é muito interessante, esse fundamento, na verdade, é muito interessante. Vejam que é um princípio fundamental o valor social do trabalho. E esse valor social do trabalho, ele não é só um fundamento da República. A gente encontra a salvaguarda do direito ao trabalho em vários momentos da Constituição. O direito ao trabalho, ele é um direito e garantia fundamental, que está no artigo 5º, inciso 13º. Ele está também colocado na Constituição como um direito social no artigo 6º ao 8º e está também no artigo 194 a 200 quando a gente trata da Seguridade Social. E o que eu quero chamar a atenção é que esse direito, esse valor social ao trabalho e a livre iniciativa significa dizer, principalmente quando eu trato do direito e garantia fundamental, e eu vou ler para os senhores o artigo 5º, inciso 13º, que eu tenho direito ao trabalho, eu tenho direito a trabalhar. Vejam lá o artigo 5º, inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei estabelecer. Vou repetir, é livre o exercício de qualquer trabalho. Aqui a gente chega a uma discussão, inclusive, que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Se é livre, se é um direito e garantia fundamental, o exercício de qualquer trabalho, com que direito os governadores dos estados paralisam o trabalho no Brasil em nome de uma pandemia? Vejam o conflito que nós vamos ter na prática e essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma situação extremamente delicada e complicada, porque nós vamos ter um conflito de normas dentro da própria Constituição.
Acabei de falar para os senhores que o artigo 5º, inciso 13º, traz como livre o exercício do trabalho. É fundamento da República, lá no artigo 1º, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, eu também estou colocando para vocês que a Constituição estabelece o quê? A liberdade na livre iniciativa. Então, as negociações trabalhistas, de regra, serão livres. Obviamente que desde que atendidas as normas legais. Mas o fato é, voltando à pergunta, com que autoridade os governadores podem paralisar o trabalho em nome de uma pandemia? Aí esbarramos em um outro direito e garantia fundamental, qual seja, garantia da saúde. E vejam que aqui a gente já começa a pegar um gancho do que a gente vai estudar na próxima aula. Até que ponto eu devo, como é que eu devo interpretar, a gente estudou na aula passada sobre a interpretação das normas constitucionais. Aqui eu não tenho conflito de norma constitucional. As normas constitucionais estão claras, mas até que ponto eu devo sopesar princípios? Ou seja, o que vale mais na prática? O livre exercício do trabalho ou o direito à saúde? Porque nós vamos ver que ambos estão incertos no artigo 5º como direito e garantia fundamental. E mais, se nós interpretarmos o direito à saúde, o direito à vida como um corolário, como uma consequência do trabalho, porque se eu não tenho trabalho, eu não tenho saúde e eu não tenho vida, mais importância teremos na questão da liberação desse trabalho. E mais, se somos um país democrático, se somos um país livre e se somos um país em que o poder emana do povo e temos apenas representantes para nos representar na nossa vontade, eu pergunto aos senhores, como então entender que governadores dos estados podem determinar um isolamento social bloqueando toda uma livre iniciativa do trabalho? É uma questão muito complexa. Muito complexa. Por quê? Porque efetivamente me parece que estamos aqui a bloquear um direito e garantia fundamental que esbarra em outro direito e garantia fundamental: saúde, vida, e que simplesmente pessoas podem não ter a sua dignidade garantida, a sua subsistência garantida, como a gente acabou de falar, que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República, apesar de não ser só a subsistência garantida como fundamento da República, mas essas pessoas podem ter a sua subsistência abalada ou mesmo bloqueada em função de se bloquear a livre iniciativa do trabalho. Então, senhores, na verdade nós estamos vivendo um momento muito complexo nos nossos próprios fundamentos da República. Tá ok? Eu vou deixar essa questão em aberto para que a gente possa efetivamente refletir sobre ela daqui a pouco. O outro fundamento da República é o pluralismo político. O pluralismo político é autoexplicativo, né? Nós todos temos o direito de conviver na democracia. Então, os partidos políticos estão aí
As ideologias políticas, elas são diversas e eu tenho o direito de escolher a ideologia que eu mais me afino. Então, nós não somos um país nem ditatorial, como já fomos, nós não somos um país, desculpem, um país nem socialista, como nós já fomos, né? Dizem que estamos no momento vivendo um país de direita, né? Enfim, o fato é que podemos transitar em todos os mundos e cada um que escolha a sua ideologia política, porque vivemos de um pluralismo político. Então, esses seriam aí os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Visto isso, nós passamos aos objetivos dessa República Federativa do Brasil. E quais são os objetivos? Os objetivos estão lá no artigo 3º, tá? Diz o artigo 3º: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, basicamente, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são estariam resumidos numa palavra: igualdade. Se eu pudesse resumir para vocês o artigo 3º, eu diria que o principal objetivo da República Federativa do Brasil é a igualdade. Já conversamos também em aulas passadas que os americanos, eles dão mais ênfase à liberdade. O fundamento principal dos Estados Unidos, da Constituição americana, é a liberdade. Nós, brasileiros, preferimos a igualdade. Se a gente pudesse resumir esse artigo 3º. Então, hoje nós ficamos por aqui, falamos sobre os princípios fundamentais, deixei em aberto para os senhores a discussão sobre o que vale mais, se vale a saúde ou se vale o trabalho, né, a livre iniciativa do trabalho, a liberdade em se deixar todos trabalharem, porque ambos estão incertos no artigo 5º da Constituição como princípio e garantia fundamental, porque a gente vai passar o estudo efetivamente do artigo 5º da Constituição e vamos, para que a gente solucione essa questão, a gente também vai falar um pouquinho sobre a competência de União, Estados, municípios e Distrito Federal, para que a gente possa entender como que a Constituição repartiu essas competências, para a gente poder entender o que a gente vive hoje no Brasil, né? Se de fato são os governadores que devem editar essas normas, se deveria ser o governo federal, se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que os senhores assistiram nas mídias, de que os governadores devam decidir caso a caso, estado a estado, sobre a quarentena, sobre o isolamento, está correta ou errada. Então, para que a gente possa discutir tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de competência. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um grande beijo.